Você se assentar, só vou ler um versículo, uma pequena parte dele, Provérbios 23, versículo 7, por favor. Obrigado, meninos. Se você quiser ficar para mim, Francisco, no teclado. Provérbios 23, versículo 7, por favor. Quem achou, diga amém. Então eu ainda vou aguardar. Quem achou, diga amém. Então vamos lá, eu com meus papéis aqui, né? Glória a Deus. Vamos lá, Provérbios 23, 7. Vamos ler juntos? Vamos lá? Só a parte A. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos repetir? Porque assim, como imagina na sua alma, assim ele é. Diga para você agora, César. Porque assim, como você imagina na sua alma, assim é. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, continua neste lugar e fala conosco através da tua palavra. Enquanto a tua palavra é liberada, em nome de Jesus, que os anjos de guerra estejam neste lugar e que haja luta no mundo espiritual em favor deste povo que está neste lugar, e que portas sejam abertas, coisas travadas sejam destravadas, que o resplendor da glória do Senhor se manifeste sobre este homem, sobre esta mulher, dissipando todas as trevas, anulando e queimando toda a maldição, curando todas as dores, de todas as enfermidades, libertando de toda a opressão em nome de Jesus. Que o poder, a unção da tua palavra faça coisas extraordinárias neste lugar. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se assenta dando glória a Deus. A sabedoria de Provérbios nos ensina uma coisa muito importante. Que nós seremos... Esse aqui tá bom. Deixa eu ver. Vamos ver se esse está melhor. Glória a Deus. Está melhor esse, gente? Esse? Então, obrigado, Marcos. Muito bem. É bom que eu fico solto, né? Esse aqui não tem fio. A sabedoria de Provérbios nos ensina que nós somos o resultado daquilo que nós imaginamos. Às vezes acho que, né, sempre a gente olha para o espelho, né? E quando a gente olha para o espelho, a gente vê se está bom, se está ruim, é assim ou não é? Ah, está precisando dar uma melhoradinha aqui, o penteado hoje não está bom, tem um fio aqui do bigode que está muito grande, eu preciso cortar, a sobrancelha está, enfim, a gente vê o que está bom, a gente olha a roupa, essa cor de camisa não combinou com essa cor de calça, eu vou precisar trocar, mas nós precisamos entender o que a palavra diz para nós, que em toda a nossa vida, não é só na nossa aparência, em toda a nossa vida nós somos o resultado daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós cremos que nós somos. Quem você é? Você pode responder: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou filho do Deus vivo e poderoso. A autoridade do Senhor está sobre a minha vida. E pelo nome de Jesus eu posso todas as coisas. Eu sou casa do Senhor. Eu sou casa do Espírito Santo, eu sou boca profética, eu sou um agente de milagres. Há muitas respostas que você pode dar, mas se você observar em todas essas respostas, não dá para responder olhando para nós mesmos, porque se nós olharmos para nós mesmos, a única coisa que vamos responder é: eu sou um pobre pecador, carente da graça e da misericórdia do Senhor. Mas nós podemos responder todas essas coisas e outras mais quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a obra que Ele fez em nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que Ele realizou na nossa vida, olhando para Cristo ou para a sua obra redentora, nós podemos dizer: eu sou filho de Deus, eu sou vencedor, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sou boca profética, sou agente de milagres. Eu sou aquele que o Senhor escolheu para remir outras pessoas, para salvar outras pessoas. Eu sou aqueles a quem o Senhor escolheu para indicar caminho aos perdidos, para dar luz aos cegos, para dar audição aos surdos, para dar voz aos mudos. Quando eu olho para Jesus, por isso nós não podemos nos perder. Olhe para mim, nós não podemos nos perder. O diabo quer tirar a nossa visão de Jesus.
Não podemos nos perder, porque tudo está em Jesus. Eu vou repetir só para os crentes: tudo está em Jesus. Agora eu vou repetir só para os pentecostais: tudo está em Jesus. O autor, pode aplaudir a Jesus, aleluia. Água alcalina. Alcalina é aquele negócio que dá potência, não é? As pilhas alcalinas, é isso? Gente, eu já sou elétrico, se dá água alcalina, aí vai pegar fogo aqui. Vamos lá. Aleluia. Nós precisamos entender que os nossos olhos postos em Jesus faz a gente enxergar em nós mesmos muito mais do que nós somos ou seríamos sem a cobertura do sangue de Jesus. É por isso que o autor aos Hebreus, provavelmente Paulo, né? Ele diz que fé, diga comigo, fé é o firme fundamento. Não vai lá, igreja, com voz pentecostal. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que ainda não se vê. Uau! A gente acostuma com esse versículo e perde o poder, a unção que está dentro dele, a intensidade que está dentro dele. Fé é o firme fundamento daquilo que eu estou esperando. Mas eu estou esperando como? Eu estou esperando na certeza de que aquilo que ainda não existe vai existir, de que aquilo que eu ainda não estou vendo eu vou ver, porque eu estou fundamentado em Jesus. Então nós caminhamos por fé, e fé é ver. Diga para você mesmo, César: fé é ver, ainda, ou mesmo que ainda não exista. Fé é ver. Parece meio louco esse negócio, né? Não parece meio louco? Eu estava vendo um pastor contando que um influencer famoso aqui do Brasil, que empresta a mente dele, a boca dele, o corpo dele para Satanás, enfim, que anda pervertendo algumas crianças que os pais deixam ouvi-lo, né? Enfim, um louco aí. E uma cantora baiana que é mais louca ainda, que no show dela deixa a pombagira manifestar nela, enfim, né? E aí daqueles que estão lá vendo aquilo, né? Que está dando legalidade para o diabo. Não estou falando da internacional não, uma cantora brasileira mesmo, uma baiana. Estou falando daquele show de pornografia que teve no Rio de Janeiro, não, estou falando de outra coisa. Mas essas duas pessoas disseram que o influencer disse assim: eu tenho 30 e poucos anos, e há 30 e poucos anos eu ouço esses crentes falando que Jesus vai voltar. Minha avó já ouvia isso, e até agora não aconteceu nada. A cantora, a louca baiana lá, disse a mesma coisa. E aí esse pastor foi responder para eles. O pastor disse assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Até isso a Bíblia já previa. Porque o apóstolo Pedro escreveu dizendo que nos últimos dias iam escarnecer, iam dizer assim: que é feito da promessa de que ele voltaria? Nossos avós, bisavós, todos já se foram e ele ainda não veio. O que há de fazer dessa promessa? Até isso a Bíblia previu, que nos últimos dias iam se escarnecer da promessa de que ele vai voltar. Porque a volta de Jesus não é para qualquer um. Veja que o Apocalipse ele é escrito para os filhos de Deus. João se dirige aos filhos. O Apocalipse não é escrito para o mundo, o Apocalipse é escrito para a igreja. Por isso que o mundo não acha um absurdo, ficcioso demais, não consegue entender, porque ele foi escrito para o povo de Deus, foi para a igreja, a revelação para os filhos de Deus, para a igreja, o Apocalipse. Por isso ele assusta o mundo, mas ele nos traz esperança, nos traz conforto, paz e a certeza da eternidade.
E ele foi escrito para os cristãos, porque o crente é aquele que vive por meio da sua fé. Tem alguém comigo aqui? O crente vive por meio da sua fé. Desliga o celular, meus queridos. Não quero falar o seu nome não, mas desliga o celular. Vamos prestar atenção na palavra agora. Amém? Se você quer apoiar a transmissão, você liga, bota no banco assim, mas não tira, o olho fica em mim. O olho não fica no celular não, por favor. Vamos combinar assim? Amém? Foi escrito para o povo de Deus, porque o povo de Deus... Você pode, Romulo, porque você está batendo foto. Você pode olhar para o celular. Porque o povo de Deus vive por fé. Nós olhamos para aquilo e nós não achamos um absurdo. Nós vamos entendendo no nosso dia a dia o cumprimento da palavra do Senhor. Porque o crente vive para aquilo que vê, e nem sempre ele vê aquilo que existe. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza de coisas que ainda não existem, mas vão existir. É assim que nós caminhamos, fundamentados no Senhor, e vendo. Mas isso não existe ainda. Como é que você está vendo? Eu estou vendo por meio da fé. Cadê os pentecostais? Eu estou vendo por meio da fé. É louco demais isso, mas Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:27 que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É louco demais, mas aleluia, porque você foi escolhido pelo Senhor para ver aquilo que ainda não existe e declarar por fé que aquilo vai existir. Tem gente comigo aqui? Nós vivemos por aquilo que nós vemos, nós precisamos ver. Diga para você mesmo, César. Diga forte, César. Você precisa ver. A gente não vai ler para ganhar tempo, mas lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14, Deus disse assim para Abraão, até então Abraão ainda, né? Deus fala assim: olha, estica o teu olho para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, estica o teu olho. Olha essa terra que eu vou te dar. É interessante, e eu quero ler. É interessante o que está acontecendo ali. Vai dando glória a Deus enquanto eu acho aqui na minha Bíblia. Vai, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, povo de Deus. Gênesis 13:14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Diga depois. Gente, pentecostal, vai. Depois que Ló se apartou dele. Aí Deus fala para Abraão: estica o teu olho, olha para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente. Tudo que você conseguir enxergar, eu vou dar para você. Deus está mostrando a terra prometida para Abraão e diz: você só vai tê-la se você conseguir enxergá-la. Quem está caminhando para a eternidade aqui? Quem está caminhando comigo? Você só vai tê-la se você conseguir enxergá-la. Pastor, esse negócio é muito absurdo. Como é que em segundo esse corpo deixa de existir, eu recebo um novo corpo, em segundo um piscar de olhos? Pastor, esse negócio está certo mesmo? Só que escreveram certo esse negócio? Como é que num segundo eu estou aqui embaixo e de repente já estou lá nas nuvens encontrando com Jesus? Pastor, como é que é? Eu vou ficar 7 anos lá no céu. Como é que é esse negócio? Depois eu volto, vivo 1000 anos aqui com um novo corpo, misturado com gente que tem um corpo normal ainda. Como é que vai ser esse negócio? Não dá para entender esse negócio. Pastor, depois de 1000 anos, essa terra toda é desfeita, uma nova terra é feita, e nós vamos morar nela. Deus vai colocar o tabernáculo, nós vamos ver Deus, Ele vai ser o sol, a nossa justiça. Como é que é esse negócio? Isso parece história de novela, de filme, aqueles filmes ficciosos. Pastor, isso não parece muito normal. Não parece normal para quem não vive pela fé, mas para mim, para você, nós esticamos os olhos para a palavra de Deus e nós enxergamos, porque ver é possuir.
Abraão, essa terra mana leite e mana mel, e eu vou dar ela para a sua descendência, serão deles, mas é você que precisa ver, é você que precisa enxergar. Estica o olho, Abraão, até onde o seu olho alcançar, a sua descendência vai possuir. Olha o seu compromisso com a sua família, olha o seu compromisso com os seus descendentes, até onde você enxergar, a tua descendência vai possuir. Abre os olhos e enxerga para você, mas também para a sua descendência. Mas o texto diz, Rômulo, depois que Abraão se apartou de Ló. Quando Deus falou para Abraão, Daniel, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus mandou sair ele, Sara e os empregados de Abraão. Deus não mandou levar Ló, não era sobrinho de Abraão. Em nenhum momento Deus disse, leva Ló com você. Olha para mim, entenda isso. Em nenhum momento Deus disse, leva Ló com você. Não, Deus falou, sai você com a tua mulher, e claro, seus funcionários, seus animais, o que você tem, e vai na minha dependência, vai para onde eu vou te conduzir. Mas ele pegou o sobrinho Ló, botou debaixo do braço, Mariana, e carregou junto. Força de expressão, né? Ló era adulto. Carregou o Ló com ele, e isso virou um problema. Não carregue com você aqueles que Deus não separou para caminhar com você. Mas era o sobrinho dele, cresceu ali com ele, viveram juntos na terra, em Ur dos Caldeus, ok. Mas chegou o momento da separação, Deus separou, Deus tirou. Então não traga de volta para a sua vida aquilo que Deus já tirou da sua vida. Não traga de volta para o seu convívio aquilo que Deus separou de você, porque isso vai dar problema. Em nenhum momento Deus disse para Ló, deixe de amar a sua família, para Abrão, deixe de amar a sua família, deixe de amar seu sobrinho, não, Deus não disse para deixar de amá-los, mas Deus disse para separar-se. Mas o Abraão, José, catou Ló e levou com ele. Isso deu muito problema, até que Abraão entendeu que ele precisava ouvir Deus. Ele disse para Ló, escolhe para onde você quer, escolhe, escolhe, se você for para um lado, eu vou para o lado oposto. Você tem o direito de escolher, por amor ao seu sobrinho. Escolhe, Ló. Ló escolheu as Campinas, a melhor parte da terra. Abraão foi para o deserto, para a parte mais ruim. Mas quem tinha a promessa? Abraão. Não importa o deserto que você está, não importa a dificuldade que você está, não importa o abismo que você está, não importa o poço que você se encontra, se você caminha na promessa e no propósito, Deus está com você. Que o fulano está nas Campinas bonitas e eu estou num deserto. Fulano tem a promessa, esquece fulano, pensa em você. Você tem a promessa, então caminha firme, olhando para o Senhor, esticando os teus olhos, mirando a promessa na tua vida, porque cedo ou tarde ela vai chegar. Veja, abre os teus olhos. O que você quer? Veja, tem que ver, mas veja em legalidade. Se você está carregando Ló, não adianta esticar o olho, não adianta ver. Abraão viveu um tempo de dificuldade com Ló, porque Deus não mandou ele carregar Ló. Mas o texto nós lemos, depois que ele se separou de Ló, Deus falou, agora acabou a sua dificuldade, porque agora você está no propósito, agora você está no chamado, agora você entendeu quando eu disse separação e você não quis separar. Agora que você compreendeu, estica o olho, veja, e eu vou te dar. Diga para quem está perto de você, o crente pentecostal, fala, pelo amor de Deus, gente, fala com o irmão que está do seu lado, diga, o crente pentecostal, estica o olho e vê que Deus quer te dar. Eu posso falar para você de Jacó. Jacó saiu da sua casa, o filhinho da mamãe. Eu César, vou falar de mim, eu César sei o que é ser o filhinho da mamãe, coisa boa é ser o filhinho da mamãe. E Jó saiu de casa, deixou sua família, ele deixou o aconchego, a proteção, o amor da sua mãe. Eu César, sei muito bem o que é isso. Nunca deixei, né? Fui separado disso, mas o Jacó deixou o conforto da mãe, a proteção da mãe, o amor da mãe,
Ele estava sendo ameaçado de morte. A própria mãe disse: vai, foge que o teu irmão vai te matar. E ele saiu. Ele foi embora, ele estava desesperado, ele estava sozinho, ele estava perdido, ele estava angustiado. Ele deitou sua cabeça numa pedra dura para dormir com uma trouxinha de roupa. Ele era apenas um fugitivo. O filhinho da mamãe agora era apenas um fugitivo, um errante, andando por essa terra, jurado de morte, assustado, todo amedrontado. Ele deita ali e ele dorme, mas ele estava debaixo de uma promessa. Então quando ele deita ali e ele dorme ali, Deus olha para ele e Deus fala assim: você amou o que o seu irmão não amou, porque a promessa era com Esaú, mas Esaú desprezou a promessa e Jacó agarrou a promessa. Deus tem aliança com quem ama a sua palavra, com quem ama as suas promessas, com quem crê naquilo que ele fala. Então Jacó está ali, o filhinho da mamãe, desesperado, angustiado, sozinho, tremendo de medo. Alguns teólogos que falam que o Esaú era o machão, né, da família, e o Jacó era a mulherzinha, a mariquinha da família, vivia debaixo da saia da mamãe. E agora ele está lá sozinho, dormindo numa pedra dura. Aí o Senhor vai lá e visita ele. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Porque ele tinha promessa, Deus vai lá e visita ele. Eu vou tentar de novo. Porque ele tinha promessa, Deus vai lá e visita ele. Deus abre os olhos dele. E Deus mostra para ele uma escada subindo até os céus. E olha que interessante, Deus mostra os anjos subindo e descendo. Os anjos não descem e sobem, os anjos sobem e descem, aleluia. Se nós formos pensar com a lógica, os anjos deveriam descer, né? E depois subir, mas o Jacó olha e os anjos estão subindo e descendo, porque Deus está dizendo: você não está só, eu estou com você. O meu exército celestial está à sua volta. O meu exército celestial eu enviei para cuidar de você, porque você está debaixo de uma promessa. Então nessa hora de medo, de angústia, de desespero, abre os seus olhos e vê, porque esses anjos que estão com você, eles sobem e eles voltam, eles sobem e eles voltam, eles levam a sua oração e eles trazem, eles cuidam de você, recebem o meu comando, eles voltam, porque eu não te deixarei. Tem que ver, diga assim: Jacó também viu. Diga forte: Jacó também viu. O que Jacó estava vendo ali? O que imagina na sua alma é, o que ele estava vendo? Ai de mim, não tenho mais a proteção da minha mãe. Ai de mim, não tenho mais a riqueza, o dinheiro do meu pai. Ai de mim, estou fugitivo aqui. Ai de mim, estou indo para uma terra que eu não conheço. Vou ser recebido por um tio que nunca me viu. Ai de mim, o que vai acontecer comigo lá? Jacó estava cheio de preocupações. Ele estava vendo medos. Ele estava criando demônios na sua cabeça, na sua mente. Só havia dificuldades, só havia impedimentos. Então Deus abre os olhos dele e fala: para de ver demônios, para de ver dificuldades, para de ver impedimentos, eu estou com você. Os anjos sobem, os anjos descem. Para de ver problema, olha para os anjos. Tem uma visão celestial, tem uma visão dos céus, porque é essa visão que vai te dar força para você avançar. Se Jacó persistisse ali, aleluia, aleluia. Se Jacó persistisse ali, vendo problema, vendo dificuldade, ele ia se enfraquecer. E Deus abre os olhos dele e fala: veja anjos, veja os céus abertos, veja que eu estou cuidando de você, veja que eu estou junto de você, veja que eu não te deixei, que eu não te desamparei, veja que eu estou contigo. E Jacó acordou cheio de força, Jacó acordou cheio de ânimo. Ele disse: Manaim, o exército do Senhor está comigo. Dá uma olhadinha no olho desse irmão que está perto de você. Diga assim: eu vou profetizar na tua vida. O exército dos céus está com você nesta peleja. Você já venceu. Talvez você está vendo tanta dificuldade à sua volta. Talvez você vê bênçãos como demônios, porque tem gente que tem uma facilidade de transformar bênção em maldição. Isso é defeito de crente. Crente tem uma facilidade de transformar bênção em maldição. Crente tem uma facilidade de transformar aquilo que é bênção em maldição.
Crente tem uma facilidade de não enxergar o bom do negócio, só ver o ruim do negócio. Crente tem uma facilidade de, cara, eu estou vendo demônio, e vejo demônio ali, vejo demônio ali, vejo demônio para lá. Fecha os olhos para os demônios e começa a ver os anjos do Senhor. Começa a ver a resposta do Senhor. Começa a ver o milagre do Senhor. Tudo é demônio, é o capeta, é isso, é aquilo. Para com isso e começa a dizer: o sangue de Jesus está sobre mim, e os anjos caminham comigo, e há salvação, e há livramento para mim, e há vitória para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para esta nação, para os gaúchos. Deus é poderoso e Ele vai fazer. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que Deus envie anjos para a sua vida. Que Deus levante anjos para a sua vida. Que Deus, lá do seu trono, ordene aos anjos que são criados para trabalhar para nós. Que Deus envie anjos, diga assim: vai, socorre ele, socorre ela, socorre aquela casa, socorre aquela família. Minha oração nesse altar agora é que o Senhor libere exércitos de anjos lá dos céus para guerrear essa guerra com você. Que Deus levante anjos humanos, pessoas que cheguem até você e cumpram o papel de anjos na sua vida. Que Deus levante pessoas que venham até você com respostas, pessoas que venham até a sua vida abrindo portas, quebrando cadeias. Que Deus envie pessoas como anjos na sua vida para segurar a sua mão e dizer: vamos, eu estou com você. Quantos anjos Deus tem enviado ao Rio Grande do Sul, né? Quantos anjos, hein? Eu estou falando de anjos humanos. Quantos anjos o Senhor tem enviado naquele lugar, não é? Quantos anjos, milionários, empresários, autônomos, têm colocado todos os seus recursos em prol de salvar vidas. Nessa hora, gente, o Estado desaparece, mas Deus levanta anjos. Eles estão lá, colocando seus recursos. E quem tem canoa, põe canoa. Quem tem jet ski, põe jet ski. Quem tem helicóptero, põe helicóptero. Estão lá ajudando nossos irmãos, ajudando, socorrendo nossos irmãos, enviando socorro, enviando ajuda. Que Deus levante anjos para você também. Que na sua dificuldade, Deus levante pessoas que cheguem como anjos, enviadas pelo Senhor. Olhe para você e sinta: eu preciso ajudá-lo, eu preciso ajudá-lo, eu preciso socorrê-lo, eu preciso socorrê-la. Mas sabe quando é que Deus envia anjos? Quando nós estamos caminhando no propósito. Quem me entende? Quando nós estamos caminhando no propósito. Só para ilustrar para você, vou contar uma historinha aqui. Quando nós ainda congregávamos um porão lá embaixo, nós compramos uma estrutura metálica, mandamos colocar aqui num pedaço aqui. Eu acho que foi daquela caixa de som ali para trás, só esse pedacinho. E eu me lembro que nós demos uma pequena entrada e a parcela ficou em 3 prestações, se não me falha a memória, R$600 cada uma. Você fala: só R$600? Só R$600 hoje, imagine isso há 30 anos atrás. E eu lembro que nós estávamos apurados, com muita dificuldade para pagar aquilo, éramos poucas pessoas, mas que orávamos muito e clamávamos muito ao Senhor, capitaneados pela pastora Geralda, sempre orando, clamando ao Senhor, buscando socorro, buscando a resposta do Senhor. A irmã Helena, que está sentada ali, era minha tesoureira na época, lembra, irmã Helena? E eu me recordo que eu fiz um culto, não lembro se de sexta, de quarta, de sexta, mas o culto inteiro eu estava pregando e preocupado, porque na semana seguinte nós teríamos que pagar aquela prestação e nós estávamos longe disso, não tinha nem 10% desse valor. Eu estava meio que angustiado naqueles dias, eu sou meio tenso por natureza, eu estava muito tenso naqueles dias. E nós tínhamos um escritório que ficava lá, onde é o escritório da pastora Cirlei hoje, só que era menor, era metade daquilo, porque o altar estava ali do lado, uma portinha pequenininha, ali era o nosso escritório, nossa secretaria. Eu lembro que terminou o culto, eu estava ali conversando com alguns irmãos, e a irmã Helena, que era minha tesoureira, e a Vânia, uma moça que hoje mora em Minas Gerais, que eu acho que era secretária da igreja, não lembro que ela era, o diretor de diáconos, não lembro. Eu sei que elas estavam na porta do escritório, aflitas, querendo que eu fosse para lá, e eu percebi. E aí eu fui lá e falei: aconteceu alguma coisa? E elas me disseram assim: você não vai acreditar. Eu disse: o quê? Entrou o valor da prestação. Naquele dia Deus enviou uma pessoa para nos visitar. Depois ele foi um anjo completo. Ele foi o arquiteto nosso que desenhou todo esse layout de fora da igreja. Ele chama Henrique
Gomes, acho, não recordo o sobrenome dele. Deus enviou ele naquela noite. E ele pegou e ofertou exatamente o valor que nós precisávamos para pagar. Ele era só um visitante, ele entrou naquele lugar tão simples, tão humilde, um homem rico, cheio de posse, entrou naquele lugar tão simples, tão humilde que nós estávamos. As paredes não tinham reboco. E Deus moveu o coração dele, e ele ofertou sem saber, ele ofertou o dinheiro que nós precisávamos para pagar aquela prestação. Nós estávamos no propósito, Antônio Germano, e quando você está no propósito, Deus envia anjos. Eu vou dizer agora só para os pentecostais, quando você está no propósito, Deus envia anjos. Eu vou finalizar. Se quiser colocar para mim, coloca para mim, 2 Reis, por favor. Quem está no projetor aí? Gabriel? 2 Reis, por favor, capítulo 6. Eu quero finalizar dizendo para você que você precisa abrir o seu olho. Diga para quem está perto, você precisa abrir o seu olho. Você falou de uma forma muito calminha, e eu estou tomando água alcalina. Então diga para o seu irmão, você precisa abrir o seu olho. Uau! Diga para você mesmo, César, você precisa abrir o seu olho. 2 Reis capítulo 6, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Acho que eu vou contar a história, porque o texto é muito, está aí, está? Até o versículo 20, 22, 23, isso que eu vou te contar aqui agora. O rei da Síria, ele fazia armadilhas para prender o exército de Israel, e Deus avisava o profeta Eliseu, ele ia no rei e falava assim, tal lugar tem uma armadilha, e a palavra diz que então, quando o rei recebia a informação do profeta, ele mandava um exército para se antecipar, e isso aconteceu não uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes, muitas vezes. E o rei da Síria falou assim, tem um traidor entre nós, porque a gente faz uma armadilha para Israel, e eles vão lá e descobrem antes, tem um traidor aqui, eu quero saber quem é o traidor. E alguém no meio do povo, do exército da Síria, disse para o rei deles, não tem nenhum traidor aqui, o problema é que lá tem um profeta. E aquilo que você está pensando lá na sua cama, enquanto você está dormindo, Deus está revelando para o profeta dele lá em Israel. E ele fala, então vamos prender esse homem. E ele junta um exército de homens e fala assim, vai lá e prende esse homem. Eu quero esse homem preso, me traga ele aqui. E a palavra diz que então Eliseu está no monte, e então chegou um exército da Síria para prendê-lo, e quando o exército chega e rodeia todo o monte, a casa onde Eliseu está, o auxiliar dele, o moço dele, levanta, abre a porta da casa e vê aquilo, ele fica desesperado, e ele grita, ai meu Senhor, ai meu Pai, o exército da Síria nos cercou, estamos lascados, é o nosso fim, agora acabou. E Elias, se eu falar Elias, eu estou errando, é Eliseu, tá? E Eliseu sorria para o seu irmão, diga assim, o Senhor é contigo. Sorria para o outro irmão, diga assim, não tenha medo, Deus está com você. O outro diga assim, ainda que você tenha motivos para ter medo, não tenha medo, Deus está com você. Eliseu sorri, e Eliseu fala para ele assim, por que você está tão apavorado? Ele fala, você não está vendo? O exército de soldados da Síria nos cercaram. E Eliseu fala assim, eu estou vendo outra coisa. Uau! Eliseu diz, você está vendo demônios, você está vendo problemas, você está vendo dificuldades, mas eu estou vendo o socorro, porque o Senhor nosso Deus é socorro bem presente. Ele fala, não meu Senhor, você não está vendo, olha ali os soldados, nós estamos cercados. E Eliseu fala, vem cá que eu vou orar por você. E Eliseu ora e fala, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. E quando Eliseu ora para aquele moço, os olhos dele se abrem. E o que ele vê o exército das Sírias continua ali, o problema continua ali, os demônios continuam ali, as dificuldades continuam ali. Mas agora ele está vendo um exército celestial, um exército dos céus também ali, assegurando, vocês pertencem a mim, e em você o diabo não vai tocar.
Aleluia. Aleluia. Eu quero destacar já estou encerrando, mas eu quero destacar nessa leitura desses versículos duas coisas. Primeiro, Eliseu precisou orar para que os olhos do seu pastor auxiliar se abrisse e ele visse algo além de dificuldades, além de demônios, além de problemas, que ele visse a manifestação de Deus, dos anjos do Senhor, do exército celestial, que ele pudesse ver que o poder de Deus estava com ele. Talvez você precise orar para que os seus olhos se abram. Ei, talvez você precise jejuar para que os seus olhos se abrem. Tem muita gente querendo ver, mas tem muito pouca gente sacrificando. Tem muita gente querendo ver no mundo espiritual, mas tem pouca gente dobrando o joelho no chão, tem pouca gente jejuando, pouca gente sacrificando, tem pouca gente renunciando àquilo que desagrada a Deus. Como diria a abençoada e saudosa pastora Fidelcina, né? Tem muita gente caminhando como Maria Fumaça. Deus é bom, o diabo não é ruim. Deus é bom, o diabo não é ruim. Deus é bom, o diabo não é ruim. Tem muita gente querendo ver, mas não consegue jejuar. E quando jejua, é aquele jejum mequetrefe. Em algum momento Deus disse para o seu povo: se eu sou Senhor e grande rei, por que vocês oferecem essas porcarias para mim? Eles estavam oferecendo qualquer animal para o Senhor, defeituoso. O comércio desse não vai ser bom. O mercado não está bom para esse tipo de animal, então eu vou oferecer para o Senhor. Deus fala assim: ei, oferece isso para o teu rei, para o teu governador, acaso ele vai se agradar de você? Aí Deus diz: quanto mais eu que sou grande rei, eu quero ser honrado, diz o Senhor. Como você honra as pessoas que você acha que são dignas de honra, eu quero ser honrado, diz o Senhor. E tem muita gente querendo que os olhos se abram, querendo ver as promessas, e se não vê, não toma posse. Ver é possuir, na Bíblia toda, ver é possuir, tem que ver, é por fé. Primeiro eu vejo, depois eu possuo. Tem muita gente querendo ver, mas não consegue sacrificar um jejum. E eu repito, quando faz aquele jejum mequetrefe, aquele jejum porcaria, você acha que Deus vai receber nesse negócio? Você acha que Deus vai receber isso? Não consegue fazer renúncia, e quando faz fica assim desesperado. Eu estou com alguns líderes aqui, por isso que eu estou falando disso. Nós estamos na semana de renúncia, a gente está abdicando, rejeitando tudo aquilo que ofende a Deus. E quando faz, fica assim, até domingo, né? Precisa acabar logo, porque eu preciso abrir aquele WhatsApp, precisa acabar logo, porque eu preciso dar aquela resposta, precisa acabar logo, porque eu preciso fazer aquela coisa. O que é isso? Você acha que Deus vai receber isso? Não, Deus não vai receber. Deus não vai receber. Em algum momento Deus disse para o seu povo: eu tenho rejeitado a oração de vocês, eu estou rejeitando o clamor de vocês. Essas músicas que vocês estão cantando para mim, Deus disse em certo momento para Israel: eu estou desprezando elas me enojam, porque não havia santidade, porque não havia separação, porque não havia renúncia. Bonitinho pegar o microfone e cantar, bonitinho pegar o instrumento e tocar, que bonitinho, né? Bonitinho pegar o microfone e pregar, que bonitinho, mas cadê a renúncia? Cadê o sacrifício? Cadê o jejum? Tem gente que é até bom de jejuar, consegue jejuar, se pedir para jejuar 10 horas, ele jejua 10 horas, mas os olhos estão correndo, a mente está correndo, está passando fome. Isso não é jejum, isso é passar fome. A renúncia diz mais sobre você do que o seu jejum. A renúncia diz mais sobre você do que a sua oração. A renúncia diz mais sobre você do que o seu talento. A renúncia em prol de algo maior, servir o Senhor, se tornar agente de milagres, se tornar abençoador de pessoas. A renúncia diz muito mais diante de Deus, muito mais diante de Deus. Você nunca vê na Bíblia Deus dizendo: eu estou rejeitando a sua renúncia, mas você vê Deus dizendo: estou rejeitando a sua oração, estou rejeitando o seu jejum, estou rejeitando a sua música, estou rejeitando, porque não tem santidade, não tem separação, não agrada a Deus. Nós precisamos ver. Diga para quem está perto: nós precisamos ver. Diga como um crente pentecostal: nós precisamos ver. Diga para ele: mas para ver,
Nós precisamos renunciar. Segunda coisa que eu destaco nesse texto, se você lê-lo depois, você vai observar que Eliseu fala assim: Deus, cega eles. Primeiro Deus ora para que os olhos do seu auxiliar se abram, e ele veja o Senhor ali. Depois Deus ora para que os olhos dos inimigos se fecham. Deus cega eles, e a palavra fala que eles ficaram cegos. E aí o profeta fala, e agora, o auxiliar do profeta fala, e agora vamos matá-lo? E o profeta Eliseu diz, não, vamos levá-lo até o rei. E Eliseu diz para aqueles outros, me sigam. O homem que vocês estão procurando, ele não se identificou que ele era. O homem que vocês estão procurando, eu sei onde está, me sigam. E aí aqueles homens cegos vão seguindo Eliseu. E aí Eliseu leva eles à sala do rei, ao palácio. E quando o rei está lá, o rei fala, agora vamos matá-lo. Ele puxa a espada, Eliseu fala, não, você vai matar aqueles que a sua espada alcançar. Esses não, alimenta eles, dá pão para eles, depois manda eles de volta para casa. O rei, mas como assim? A gente pode matar todos eles agora? Eliseu fala, não, eles não foram presos pela sua espada, eles foram presos pelo poder de Deus. Então eles vão voltar para glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Mas o que eu quero destacar aí não é isso. A palavra diz que aqueles homens ficaram cegos. Como é que a gente cega consegue seguir outra pessoa? Fechei o olho aqui, vou seguir, como que eu vou seguir alguém? Como é que a gente cega consegue seguir outra pessoa, pastora Silvia? Tem jeito? Mas a Bíblia diz que Eliseu orou e eles ficaram cegos, e depois Eliseu disse, agora vocês me sigam, e foi até o palácio e eles seguiram Eliseu. Como é que eles seguiram Eliseu? Entende uma coisa, a cegueira não era física, a cegueira era espiritual. Aqueles homens continuaram caminhando, eles seguiram Eliseu e foram até o palácio, mas eles estavam espiritualmente cegos, eles não estavam discernindo o que eles estavam fazendo. Eliseu estava levando eles para o palácio, eles entraram dentro do palácio do inimigo, sem perceber o que estavam fazendo, porque eles estavam espiritualmente cegos. Tem muita gente espiritualmente cega, e o diabo está levando, e o diabo está conduzindo, para cá, para lá, vem aqui, olha aqui, abre essa página, abre esse zap, abre esse site, está conduzindo, porque está cego, espiritualmente cego. Aí ouve, aí fala, aí vê, aí caminha. Você olha, não está enxergando, está cantando, está tocando, está pregando, é diácono, é obreiro, é missionário, é líder, é pastor, está tudo bem com ele, mas está cego, espiritualmente está cego, e aí não consegue ver, e se não consegue ver, não consegue possuir, porque ver é possuir. Estica, Abrão, os olhos, e tudo que você vê, você vai possuir. Melhor, tudo que você vê, a sua descendência vai possuir. O que é que você está vendo para a sua descendência? Um ego inflamado, desejos carnais. O que você está vendo para a sua descendência? Uma casa bonita, um carro maravilhoso. O que você está vendo para a sua descendência? O que você está olhando para a sua descendência? Os problemas, os demônios. Para de ver demônios, para de ver problemas, para de ver dificuldades. Deixa a sua descendência olhar para você e dizer assim, está ali alguém que enxerga além das dificuldades. De novo eu falo por experiência. Quantas vezes eu cheguei na minha mãe, pastora Geralda, tal coisa. E minha mãe, Deus vai fazer, Deus vai agir. Mas não tem jeito, mamãe. Eu vou levantar uns irmãos, nós vamos orar, você vai ver o que Deus vai fazer. Era sempre essa palavra. E aí eu saía daquele estado de, e agora? E ganhava força. Minha mãe disse que Deus vai fazer, e eu sei que ela é uma mulher de Deus, então eu sei que Deus vai fazer. Eu vi a pastora Geralda liberar palavras impossíveis. Tem pessoas aqui que receberam isso. Ela falava coisas impossíveis que Deus vai fazer, e Deus ia lá e fazia, porque ela estava vendo o impossível, vendo o milagre, vendo o sobrenatural. Ela não via demônios, pastor? Vixe, meu Deus, você não tem noção como o olho da pastora Geralda era aberto.
Mas ela viu os demônios, como Eliseu estava vendo os demônios em volta dele, e ria, e dizia assim: maior é aquele que está comigo, maior é o Senhor dos exércitos. Muda o teu foco, espelha pessoas, espelha a tua descendência. Para de ver problema, para de ver demônio, para de inventar problema. Sabe aquele meme da pessoa que está debaixo d'água assim: estou afogando, me ajuda, e alguém fala assim: levanta, ele levanta e a água dá aqui. Para de criar problema para você mesmo, para sua casa, para sua família, para sua história, para a promessa que Deus tem para você, para a promessa que Deus tem para a sua vida. Para de criar problema, para de criar problema, começa a ver o agir de Deus, começa a ver o sobrenatural de Deus. Me permita falar de você, pastora Silei, posso falar uma coisa bem pessoal sua? Posso falar? É bem pessoal. Eu me recordo de um dia que a pastora perdeu um dos bebês dela. Eu estava com a mamãe aqui, não lembro se de manhã ou se à tarde, e eu estava muito revoltado, não vou usar uma palavra branda. Com minha mãe eu desabafava, né? Assim, que isso? Como que Deus faz um negócio desse? Permitiu um negócio desse? Ela está sonhando em ter um filho, Deus deixa ela perder o neném assim. Como é que Deus faz isso? Não estou conseguindo entender como é que Deus faz isso. Minha mãe estava sentada quando eu falava isso para ela. Ela levantou, olhou para mim e disse assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ela levantou como assim, encerrando a conversa, né? Não quero falar disso. Me disse essa frase e saiu pelo corredor assim, foi indo. Chegou na porta, ela parou, olhou para mim e falou assim: uma coisa eu tenho certeza, porque eu já vi, Deus vai dar um filho para sua irmã. Ou já está com o filho dela aí. A gente precisa parar de ver problema e ficar enroscado nos problemas, e ficar afundando nos problemas. Você precisa ver a solução, ver o poder de Deus, ver que Deus é poderoso e Ele está trabalhando, Ele quer trabalhar, mas é preciso abrir os olhos e enxergar a graça do Senhor, enxergar o sangue de Jesus, enxergar o exército do Senhor trabalhando a teu favor. Abra os olhos e veja. Fica em pé. Eu vou dizer de novo: abra os